Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver me assistindo. Eu sou a enfermeira, professora Laís Santos, da disciplina de Microbiologia e Parasitologia, do curso técnico em enfermagem da Escola Global. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os vírus, né? Nós estamos na aula 9 da disciplina de Microbiologia e Parasitologia, e nós estamos agora na aula de número 9, onde vamos falar sobre os vírus. Já falamos sobre as bactérias, sobre os protozoários, fungos, e vamos começar agora a falar sobre uma outra forma de um outro ser que nós damos o nome de vírus. Aqui nós temos um exemplo, uma imagem, que vai evidenciar os reinos animais. Nós temos aqui as bactérias, arcae, que são bactérias mais ancestrais, e os seres eucariontes, os fungos, plantas, animais, todos aqui neste lado do reino, neste lado da árvore. Podemos observar que aqui nesta árvore nós não temos em lugar nenhum o nome dos vírus. E por que isso? Por que eles não estão em nenhum reino de ser vivo? Bem, vamos entender por que eles não estão lá, o que são os vírus e por que motivo a gente não encontra eles aqui quando a gente procura na árvore filogenética universal dos seres vivos. Aqui nós temos um desenho, uma representação gráfica do que seriam os vírus. Por exemplo, doenças causadas por vírus, temos o HIV, hepatite B, a ebola, um vírus da raiva, a influenza, o adenovírus, o papilomavírus, o rotavírus, o vírus da herpes. Temos alguns vírus que eles são especialistas em matar bactérias, em fagocitar bactérias. Aí a gente vai chamar de bacteriófago. Alguma representação gráfica de alguns vírus. Afinal de contas, gente, quando a gente fala vírus, do que a gente está falando? Primeiro, organismos muito pequenos, de complexidade muito simples. Então, são seres simples, pouco complexos, muito pequenos. Suas dimensões vão variar de 17 a 300 nanômetros. Então, é uma dimensão minúscula. São seres infecciosos, então eles infectam outros seres vivos. Eles são parasitas celulares obrigatórios. O que significa isso? Para sobreviver, para reproduzir, eles precisam obrigatoriamente estar dentro de células. Os vírus são seres acelulares, eles não possuem células. Então, eles não são nem unicelulares, nem pluricelulares. Eles são acelulares. Os vírus são partículas químicas, são substâncias químicas que formam esses pequenos seres. Não podem se reproduzir sozinhos. Eles necessitam estar dentro de uma célula para que eles consigam se reproduzir. Eles necessitam de um hospedeiro celular. Eles precisam de uma célula para que eles consigam se reproduzir. Por isso que eles são parasitas celulares obrigatórios. O vírus é uma estrutura molecular e não é considerada biológica, não é considerada uma estrutura biológica. Eles possuem grande diversidade biológica, maior do que bactérias, plantas e animais. Nós estamos falando de mais espécies de vírus do que existem de bactérias, plantas e animais. Fora de um hospedeiro celular, os vírus eles podem se cristalizar, formando cristais, como os minerais fazem. Quando eu falo de minerais, são as substâncias, por exemplo, que formam as rochas, o sódio, o potássio, o magnésio. Então,
alguns cientistas acreditam se tratar de um estágio intermediário entre minerais e células vivas. Então, seria um intermediário entre um ser não vivo, que são os minerais, e os seres vivos, que são os portadores de células, os seres formados por células. O termo vírus, ele vem do latim vírus, que significa veneno ou toxina. São seres diversificados. Nós vimos no slide anterior que eles têm grande diversidade biológica. São seres diversificados, eles não têm um padrão. Se eles são muito bem-sucedidos, eles matam os hospedeiros e dessa forma eles são eliminados. Se eles forem muito passivos, o sistema de defesa do hospedeiro pode impedir o seu crescimento e eles são eliminados. O vírus, ele precisa se reproduzir sem causar a morte do hospedeiro. Caso o seu hospedeiro morra, automaticamente eles também morrerão. Agora chega a questão lá do começo da aula. Por que os vírus não estão lá em nenhum reino dos seres vivos? Os vírus são ou não são seres vivos? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Alguns estudiosos da área acreditam que os vírus não são seres vivos, não são organismos que têm vida. Por quê? Essas pessoas eles alegam que eles não possuem células, ou seja, são acelulares. Isso vai contra a teoria celular, que diz que todos os seres vivos possuem células. Dessa forma, os vírus não poderiam ser vivos, já que eles são acelulares, não possuem células. Segundo ponto, os vírus não conseguem se reproduzir, não conseguem se reproduzir por conta própria, Eles só conseguem se reproduzir no interior de uma célula. Então, é mais um ponto que os estudiosos citam para dizer que os vírus não são vivos. Terceiro, eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, eles precisam obrigatoriamente se hospedar dentro de uma célula para que eles possam utilizar o metabolismo da célula. Alguns estudiosos da área acreditam que sim, os vírus são organismos vivos, os vírus estão vivos. Esses estudiosos, eles alegam que os vírus são seres vivos porque eles apresentam material genético, eles têm DNA, RNA, e eles são capazes de sofrer mudanças ao longo do tempo, ou seja, são capazes de evoluir. Nós vimos, por exemplo, agora na pandemia de Covid-19, quantas subvariantes que apareciam, quantas variantes e subvariantes que apareciam do vírus Covid, né? É um vírus que ele estava sempre evoluindo e com isso ele se tornava mais forte, ele se tornava diferente. Então esses estudiosos acreditam que pelo fato dele conseguir evoluir, ele é ser vivo. O que vocês acham? Os vírus são ou não são seres vivos? Pensa aí na casa de vocês. Como esses vírus eles são visualizados? Temos que lembrar que nós estamos tratando de organismos muito pequenos, de dimensões minúsculas. Alguns vírus eles são um pouco maiores, mesmo assim muito pequenos, coisa de 300 nanômetros no máximo. Esses vírus eles podem ser visualizados com microscópios ópticos, que é um microscópio normal, o que não é o eletrônico, um microscópio que não possui a tecnologia eletrônica de varredura. Eles são vírus de dimensões maiores. Até pouco tempo acreditava-se tratar-se de bactérias. Porém, foi chegada à conclusão que, na verdade, são vírus, porém de dimensões um pouco maiores. Por exemplo, o mimivírus, que é este vírus que nós estamos vendo aqui na imagem, ele é um vírus um pouco maior. Ele tem aqui em torno de 200 nanômetros.
A grande maioria dos vírus, eles possuem dimensões muito pequenas. Por esse motivo, eles só conseguem ser visualizados através de um microscópio eletrônico de varredura, que são esses equipamentos muito modernos. É possível visualizar partículas de até 1 nanômetro, o que corresponde à milionésima parte do milímetro. Milímetro já é algo bastante reduzido. Aí agora a gente pensa, 1 milímetro dividido em milhões de vezes. A milionésima parte é o que a gente tem 1 nanômetro. Esse microscópio eletrônico de varredura, ele consegue visualizar essas estruturas minúsculas. Portanto, são os microscópios que precisamos utilizar para visualizar os vírus. Alguns exemplos de vírus visualizados por microscópios de varredura eletrônica: o coronavírus, o HIV, esses pontinhos pretinhos aqui, o vírus da HPV, ele tem esse formatinho de flor, né? Formatinho de pétalas, pérolas. Mas o quão pequeno que é um vírus? Quão pequeno realmente que isso é? Vamos pensar aqui, vírus, bactérias e protozoários. Já vimos as bactérias, já vimos os protozoários nas nossas aulas. 1 nanômetro é igual a 0,0000001 milímetro, aproximadamente. Então, nós temos a acantamoeba, uma amoeba, um protozoário, né? Eucarionte, aqui, ó, o núcleo que separa o material genético deste protozoário. 10.000 nanômetros. Aí nós entramos para o reino das bactérias. Temos a Helicobacter pylori, uma bactéria que vive nos nossos estômagos. Ela possui 3.000 nanômetros. Mycobacterium tuberculosis, que é o causador da tuberculose, é um bastonete causador da tuberculose, ele tem de 2 a 4.000 nanômetros. Então, agora nós começamos a entrar nos vírus. Pensando nos vírus maiores, os vírus gigantes. Tupã vírus, ele tem de 1.200 a 2.300 nanômetros. Mesmo o maior dos vírus, ele é bem minúsculo em relação às amoebas, por exemplo, que são protozoários. O mimivírus, este pode chegar até 700 nanômetros. Agora vamos para a maioria dos vírus. A grande maioria dos vírus vai estar nessa faixa de tamanho. O SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, ele tem 120 nanômetros. Então, olha a diferença de uma amoeba para um vírus do Covid. O vírus da gripe, ainda menor, 100 nanômetros. O vírus da HPV, 55. Um virófago, que é um vírus que parasita outros vírus, 50 nanômetros. E um transpovírum, 2,5 nanômetros. Estamos falando de uma coisa muito, muito, muito pequena. Uma outra comparação, nós temos aqui uma célula animal, a célula dos seres humanos, por exemplo. Aqui está o núcleo, lembrando que as células dos seres humanos são eucariontes, então aqui a gente tem o núcleo delimitado por uma cápsula, por uma membrana. Aqui nós temos uma bactéria, lembrando que as bactérias são procariontes, então aqui a gente tem uma célula e o material genético está disperso no citoplasma, não temos esse núcleo. Apenas uma lembrança, um lembrete. Comparação da célula animal com uma bactéria, com um vírus. Então, a dimensão do vírus é infinitamente menor do que as células animais e as bactérias. Afinal, o que são os vírus? O que eles são capazes de infectar? Que tipo de organismo os vírus conseguem entrar, conseguem se reproduzir, conseguem infectar? Os vírus conseguem infectar bactérias, conseguem infectar protozoários, fungos, animais, plantas e seres humanos. Ou seja, os fungos são capazes de infectar
todos os seres vivos. Todos os seres vivos são suscetíveis a ataques de vírus. Como nós vimos, alguns vírus possuem dimensões maiores, eles são um pouco maiores. O mimivírus, o mamavírus, o megavírus, o pandoravírus e o fitovírus. Taxonomia, como é que a gente chama, como é que dá-se o nome desses vírus? Temos um domínio, o reino, o filo, classes, ordem, famílias, gêneros e espécies. Por exemplo, do reino Riboviria, da ordem Nidoviralis, da subordem Cornidovirinae, da família Coronaviridae, subfamília Orthocoronaviridae, gênero Beta-coronavírus, subgênero Sarbicovírus, espécie coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave. Causador de qual doença? A Covid-19. Nome do vírus? SARS-CoV-2. Tá? Apenas para exemplificar como que se dividem as famílias e o reino dos vírus. Para a gente ter uma noção do quanto tempo os vírus estão aqui com a gente, como eles são seres antigos, foi descoberto recentemente na Sibéria um vírus de mais de 40 mil anos. Cientistas de várias universidades da Europa descongelaram 13 vírus encontrados no permafrost, que é uma parte do solo que fica permanentemente congelado na Sibéria, uma das regiões mais geladas do planeta, na Rússia. Então, eles conseguiram descongelar 13 espécies de vírus. Os pesquisadores reforçam que essa matéria orgânica pode ser de vírus que permaneceram lá adormecidos desde os tempos pré-históricos. Então, nós estamos falando de organismos que estavam aqui congelados desde antes da história escrita. Segundo os estudiosos, os 13 vírus pertencem a 5 classes diferentes e foram coletados em 7 lugares. Alguns, por exemplo, vieram de fezes de mamutes e estômago de lobos siberianos. Então, nós temos organismos que já conseguem infectar seres há mais de 40 mil anos. A partir da coleta desses patógenos, lembrando patógeno, o organismo capaz de produzir doenças, eles foram introduzidos em uma cultura de amebas. Foi pegada uma ameba e esses vírus foram introduzidos dentro dessas amebas. Lembrando que os vírus são organismos parasitas intracelulares obrigatórios, então dentro das amebas, eles conseguiram, apesar de estarem há 48 mil anos congelados, os vírus se replicaram, ou seja, eles conseguiram ser infecciosos. Eles conseguiram se reproduzir dentro da ameba, mesmo depois de 48 mil anos congelados. Então, gente, começando um pouquinho a entrar, como que esses vírus são formados, eles são estruturas bem básicas, estruturas bem simples. A estrutura dos vírus ela é composta de 2 componentes apenas. Algum tipo de ácido nucleico e um envoltório feito de proteínas, chamado de capsídeo. Então, nós temos o ácido nucleico, que é o fator genético, né? O que forma, o que faz os vírus fazerem o que eles fazem é o gene, né? O fator genoma, o fator genético. E o envoltório, que chamamos de capsídeo, que é uma proteína. Ao conjunto dos ácidos nucleicos com o capsídeo, nós vamos chamar de núcleo capsídeo. Então, nós temos aqui um vírus que eu posso chamar de vírus nu ou vírus não envelopado, que é o contrário do vírus envelopado. Alguns vírus eles são sem envelope, que é a parte de fora. Podemos chamar de vírus nu
o vírus não envelopado. Então, ele vai ter o capsídeo, que é a parte de fora, e o ácido nucleico, que é o RNA ou DNA. Agora, para os vírus, alguns vírus, principalmente os que são capazes de infectar animais, além do núcleo capsídeo, existe um envoltório mais externo de natureza fosfolipídica, que é uma gordura, lipídio, gordura, que nós vamos chamar de envelope. Então, aqui nós temos os vírus envelopados, eles têm o DNA, o capsídeo, e por fora nós temos os envelopes. Esses envelopes podem também conter proteínas, como essas pequenas bolinhas que nós estamos vendo aqui nessa representação gráfica. O envelope, como que ele é formado nesses vírus? Ele é derivado, ele é formado pela membrana celular do hospedeiro. Ou seja, esse vírus ele pega esse envelope da membrana da célula que ele vai infectar. No final do ciclo de replicação. Ou seja, nós temos um vírus que vai entrar na célula, vai se replicar ali dentro, vai se reproduzir ali dentro, e quando ele for sair da célula, ele pega parte desta camada e forma o envelope, ok? Falamos, portanto, de vírus nus, sem envelope, ou então chamamos de não envelopados, e os envelopados. Além disso, também podemos nos referir aos vírus no ambiente externo, ou seja, quando eles estão fora de um hospedeiro, eles vão ser chamados de vírions. Dentro dos hospedeiros, vírus. Fora dos hospedeiros, vírions. Então, aqui nós temos um vírus, porque ele está dentro de uma célula. Aqui, quando ele sai, ele se torna um vírion, porque ele está fora de um hospedeiro, está praticamente parado, inativado, ele não consegue fazer absolutamente nenhuma função orgânica quando ele está fora de uma célula. E ele se torna um vírion. Aqui uma representação do DNA ou do RNA, o capsídeo e o envelope, que também contém algumas proteínas, os spikes aqui do lado de fora. O vírus não envelopado, então, ele vai ter o genoma, que é o DNA, a genética, e o capsídeo envolvendo o genoma. O envelopado, ele tem o genoma, o capsídeo, e por fora ele possui uma camada chamada envelope. Lembrando que este envelope, ele pega da célula hospedeira. Ácido nucleico. O que é o ácido nucleico? Nada mais é do que o DNA, a genética. Nós, seres humanos, nossas células contêm DNA. Uma parte desse DNA vem da nossa mãe, uma parte desse DNA vem do nosso pai. Então, nada mais é do que a nossa genética, a nossa essência. Então, esses vírus, eles podem ter ácidos nucleicos do tipo DNA, que é o desoxirribonucleico, ou ácido ribonucleico, que é o RNA. O padrão mais comum que a gente encontra na natureza, em todos os organismos, desde as bactérias até as baleias, desde o menor organismo vivo até um dos maiores organismos vivos, vai ser de 2 fitas de DNA complementares, ou seja, um DNA dupla fita e uma fita de RNA. RNA de fita simples. Isso é o padrão que a gente encontra em praticamente todos os organismos vivos. Os vírus, eles fogem a essa regra. E eles podem ter um RNA de fita dupla ou um DNA de fita simples. Recapitulando, o DNA, em geral, ele tem 2 fitas. Aqui nessa imagem, a gente consegue perceber uma fita, 2 fitas. DNA, em geral, em todos os seres humanos, é desta forma. O DNA vai ter 2 fitas e o RNA apenas uma fita. Isso é o normal, o padrão. Nos vírus, essa regra não se aplica.
podem existir RNAs de fita dupla ou DNAs de fita simples. Existem ainda alguns vírus que em algum momento da vida eles terão DNA, em outros momentos da vida eles terão RNA. Eles vão ser chamados de retrovírus, por exemplo, o vírus do HIV e o hepadinavírus, causador da hepatite B. Alguns vírus que possuem DNA, que eles são feitos por DNA. O adenovírus, o papilomavírus, o parvovirídea, que é o vírus da parvovirose, que infecta principalmente animais, herpes virídea e o hepadinavirídea, e o poxvirídea, que é o vírus da varíola, né, do monkeypox. E alguns vírus de RNA, alguns aqui mais conhecidos. O coronavirida, que é o vírus da coronavírus, o retrovirídea, arenavirida, que causa uma doença bastante grave respiratória. Proteínas. As proteínas presentes no capsídeo ou na casca do vírus possuem formatos específicos que vão determinar diretamente qual é o tipo de célula que o vírus adota como hospedeira, ou seja, qual é o tipo de célula que esse vírus consegue entrar, consegue parasitar. Para ingressar nas células, ele atravessa a membrana celular. O vírus precisa possuir uma proteína correta que vai oferecer uma conexão com os receptores de membrana, uma espécie de fechadura que permite apenas que aquela proteína abra caminho. A fechadura, ela permite apenas que a chave encaixe. É isso que nós temos quando nós pensamos em vírus. Os vírus possuem proteínas específicas que são chaves para as fechaduras que nós temos nas membranas das células. Existem vírus que infectam apenas plantas, vírus que infectam animais, vírus que infectam bactérias, que chamamos de bacteriófagos, ou apenas os fungos, micófagos. Um exemplo que nós vimos bastante nos últimos 3 anos, a estrutura do vírus SARS-CoV-2. Então, aqui nós temos uma fita de RNA, ele é um vírus de RNA. Temos o capsídeo envolvendo. Temos o envelope, ele é um vírus envelopado. E as proteínas do envelope que permitem que ele se encaixe nas células do sistema respiratório. Sem estas proteínas, o vírus não conseguiria entrar nas células do sistema respiratório humano. Como podemos classificar os tipos de vírus? Temos alguns jeitos de classificá-los. De acordo com a simetria desse vírus, eles podem ser classificados em icosaédricos, helicoidais ou complexos. Então, o helicoidal ele tem essa forma arredondada. O icosaédrico ele vai ter um formato mais de losango, um formato mais cúbico. O complexo já é um formato que não segue nenhum tipo de regra. E também temos o esférico, que é um tipo de vírus que também é icosaédrico. Então, aqui a simetria. O icosaédrico ele é em formato de bola, né? Ou dessa estrutura que nós temos aqui, uma espécie de cubo. Exemplo, adenovírus. A simetria helicoidal ele vai ser em formato de pétala de flores, várias pétalas de flores enfileiradas. E a simetria complexa, a gente não consegue encontrar um padrão para esse tipo de vírus. O padrão não existe. Exemplo, o vírus icosaédrico, vírus da HPV, o vírus papiloma, vírus humano.
helicoidal e complexo. Esse é um exemplo de um bacteriófago. Então, é um vírus que infecta e destrói bactérias. Também podemos classificar os vírus de acordo com o local que eles infectam. Nós temos os vírus respiratórios, que vão penetrar no hospedeiro por inalação e vão produzir infecções e doenças, principalmente no trato respiratório. Por exemplo, rinovírus, os coronavírus. Entéricos, que tem a ver com o sistema gastrointestinal, intestino. Vírus que penetram por via oral, vão entrar pela boca e pelo sistema gastrointestinal. E eles vão se replicar, se reproduzir no trato intestinal. Por exemplo, rotavírus. Os arbovírus são os vírus que se replicam e se transmitem por vetores artrópodes, por vetores, por mosquitos. Por exemplo, os vírus da dengue, da zika, da chikungunya, febre amarela, são vírus que vão ser transmitidos por mosquitos. Um exemplo, esses vão ser chamados de arbovírus. Alguns vírus eles são oncogênicos, ou seja, eles têm potencial de induzir uma transformação na célula e isso pode causar tumores, cânceres no hospedeiro. Por exemplo, o papilomavírus, que é o causador da HPV, que pode causar câncer no colo do útero, no ânus ou no pênis. Então temos aqui arbovírus, como flavivírus, que são os vírus da família da dengue, zika, chikungunya. Vírus gastrointestinais, como coronavírus, norovírus, rotavírus. Eles vão causar diarreias, infecções no sistema intestinal. Lembrando que coronavírus não é só o Covid-19. Coronavírus, nós temos vários coronavírus. O coronavírus é uma família, um gênero de vírus. Respiratórios, nós temos influenza, rinovírus, os coronavírus. Eles vão causar doenças respiratórias. Vírus de transmissão sexual, nós temos HPV, hepatite B, HIV, citomegalovírus, que eles têm transmissão sexual. E as hepatites virais, que são os vírus que infectam o fígado, que vão de A a E, hepatite A até hepatite E. Como que esse vírus ele vai se reproduzir? Principalmente, mais importante, ele não consegue se replicar. No vírus a gente chama de replicação apenas quando ele está dentro de uma célula hospedeira. Fora da célula, ele não consegue, ele não tem capacidade de se replicar. Essa reprodução ela vai ocorrer necessariamente, obrigatoriamente, no interior de uma célula hospedeira. Por isso, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. E eles vão requerer a utilização da estrutura da célula, eles vão usar o material genético e as organelas da célula para que eles se multipliquem e se propaguem. Então, eles infectam a célula hospedeira e eles utilizam os recursos da célula para a criação de novos vírus. Um diagrama geral de como que é esse vírus, ele vai primeiro sofrer a adsorção, ele encosta na membrana, depois ele entra, o capsídeo se divide, causando a replicação e a expressão da genética, né, do DNA do vírus, várias cópias do genoma, várias cópias do RNA ou do DNA. Proteínas virais são produzidas pelo ribossomo da célula hospedeira, lembrando que ele não consegue produzir proteínas próprias. Então, ele vai utilizar os ribossomos das células hospedeiras para a produção de proteínas. Montagem, então, esses vírus eles vão pegar a cópia do genoma e as proteínas e vão formar novos vírus. A partir do momento que eles são liberados, a célula é
quebrada e esses vírus são liberados para infectar uma nova célula. Lembrando que quando eles estão fora da célula, são chamados de vírions. A adsorção é a primeira etapa do processo de replicação, que é quando o vírus ele vai se ligar por meio dos receptores. Lembra aquelas pequenas proteínas da cápsula que vão ser a chave para a fechadura da célula. Então, eles vão se ligar lá na membrana do parasita, na membrana celular da célula, vão penetrar na célula, aí sofrem o processo do desnudamento, quando o material genético do vírus, depois de sofrer ações de enzimas, ele é liberado no citoplasma da célula, ou seja, dentro do núcleo, dentro da célula. Começa a síntese viral, a criação de proteínas, criação de vírus. A síntese viral ela vai acontecer quando o material genético do vírus começa a influenciar nas atividades da célula, resultando na produção de proteínas para a geração de novos vírus. Então, o vírus ele vai utilizar os recursos da célula para a produção de novos vírus. Montagem ou maturação, que é um processo que vai designar a formação dos novos vírus após a produção das proteínas específicas. Por fim, após passar pelo processo de montagem ou maturação, o vírus sai da célula parasitária, por brotamento ou por quebra da membrana plasmática, finalizando assim o seu processo de reprodução. Então, ele vai sair da célula, lembrando que é nesse momento que ele pega a membrana e forma seu envelope e ele finaliza o seu processo de reprodução. Aqui nós temos algumas representações. Quando esses vírus eles estão nas células, eles podem se reproduzir através de dois ciclos, dois tipos diferentes de ciclos. O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o vírus ele assume o comando da célula e ele passa a produzir as moléculas que ele precisa para novos vírus. No caso da figura, nós vemos que, nesta figura, no ciclo lítico, ele vai produzir novos vírus e, após a formação desses vírus, ocorre a liberação, a quebra da célula e a célula imediatamente morre. Esses novos vírus podem infectar novas células vivas. Então, no momento que ele sai da célula, ele rompe a membrana e essa célula vai automaticamente morrer. Esses novos vírus, então, vão ter que infectar uma outra célula viva. Já no ciclo lisogênico, o material genético ele se incorpora ao DNA da célula. Quando esta célula se multiplica, ela gera novas células que já vão estar com o vírus. E, nesse momento, as outras células vão estar também todas infectadas pelo vírus. Vamos entender isso aqui numa representação gráfica. No ciclo lítico, nós temos a célula, o vírus ele se reproduz e ele quebra a célula. A partir daí, esta célula morre. No ciclo lisogênico, ele entra na célula, passa a fazer parte do DNA da célula, é como se ele comandasse essa célula, mas não se replicasse. Ele fica apenas produzindo novas células que também estão infectadas. Então, quando esta célula se dividir, porque a célula também vai se reproduzir, quando esta célula se reproduzir, ela vai gerar muitas cópias das células que estão infectadas com o vírus. Isso vai acontecer, várias células vão ser formadas em algum dado momento. Essas células que estão sendo formadas, elas vão entrar no ciclo lítico. Então, vai replicar os vírus
e estourar e matar a célula. Pesquisadores estimaram em 2013 que a quantidade de vírus existentes em mamíferos pode chegar a 320 mil vírus. Cerca de 70% das doenças virais que surgem nos seres humanos, elas são zoonoses, ou seja, são doenças que começaram em animais e foram transmitidas depois para os seres humanos. Agora, para a gente encerrar, uma pequena curiosidade. Quando a gente fala de vírus, a gente pensa em vírus muito perigosos. Então, aqui estão a lista top 10 dos vírus mais letais, mais mortais do mundo. Em 10º lugar, sim, gente, só em 10º lugar. A dengue. A dengue é uma ameaça constante, é transmitida por mosquitos e a doença afeta entre 50 e 100 milhões de pessoas por ano. Apesar de atingir regiões turísticas como a Tailândia e a Índia, o vírus representa um problema sobretudo para os 2 bilhões de habitantes que vivem nas áreas ameaçadas. Brasil, por exemplo. O vírus em 9º lugar é o Quiansur, que é um vírus da costa sudoeste da Índia, que foi descoberto em 1955. Ele é transmitido por carrapatos, mas supõe-se que ratos, aves e suínos também possam ser hospedeiros do vírus. As pessoas infectadas vão apresentar febre alta, fortes dores de cabeça, dores musculares e podem vir a ter hemorragias. Em 8º lugar, o machupo. O vírus machupo está associado à febre hemorrágica boliviana. A infecção ela vai causar febre alta, acompanhada de fortes sangramentos. Se desenvolve de maneira semelhante ao vírus Junin, já vamos ver sobre ele. O machupo pode ser transmitido de humano para humano e roedores frequentemente o portam. Então, ele vai primeiro do rato para o ser humano, através de contato direto com a inalação das fezes do rato, de partículas das fezes do rato. E ele também pode ser transmitido depois de pessoa para pessoa. Em 7º lugar, nós temos o vírus Crimeia-Congo, que é transmitido por carrapatos. Ele é semelhante ao ebola e o Marburg, na forma como ele se desenvolve. Durante os primeiros dias de infecção, os doentes apresentam sangramentos na face, na boca e na faringe. Em 6º lugar, o vírus Junin, que é associado à febre hemorrágica argentina. As pessoas infectadas apresentam inflamações nos tecidos, hemorragia e sepse, que é uma inflamação geral do organismo. O problema é que os sintomas parecem ser tão comuns que a doença raramente é detectada ou identificada à primeira vista. Ela é identificada apenas quando ela começa a causar complicações graves, como a sepse. Aqui nós temos o Arenaviridae, que eu falei mais para frente, mais para trás, que era um vírus bastante grave, que é o vírus causador da infecção hemorrágica argentina, e é o vírus Junin. O vírus Lassa, uma enfermeira da Nigéria, foi a primeira pessoa a ser infectada por este vírus. Ele é transmitido por roedores, ratos, esquilos. Os casos podem ser endêmicos, ou seja, se o vírus ocorre numa região específica e pode voltar a ocorrer em qualquer momento pelaquela região. Cientistas estimam que 15% dos roedores no oeste da África eles portam o vírus Lassa. Em 4º lugar, nós temos o H5N1. É um tipo de vírus da gripe aviária que sempre causa um pânico. Quando a gente fala de gripe aviária, a gente sempre causa um certo pânico. No caso do vírus H5N1, ele é justificado pela taxa de mortalidade, que é de 70%. Apesar do risco de se contrair esse vírus ser um dos mais baixos. É um vírus que não se contrai com tanta facilidade como o H1N1, por exemplo, que é mais comum. O contágio só ocorre através de contato direto com aves. Acredita-se que isso explique por que a maioria dos casos ocorre na Ásia, onde muitas pessoas vivem próximas a galinhas. Temos aqui uma comparação do H1N1
que ele espalha facilmente, mas ele raramente é fatal. Então, ele espalha muito rápido, nariz, boca, traqueia, pulmões. O H5N1 ele espalha devagar e ele é frequentemente fatal. Então, nós temos um vírus que ele demora para se espalhar pelo organismo, mas ele causa uma doença frequentemente que leva à mortalidade. Nós temos 70% de mortalidade por esse vírus. O hantavírus, chamamos de hantaviroses, as doenças causadas por esses vírus, refere-se a diversos tipos de vírus. O nome vem de um rio onde os primeiros soldados americanos infectados pensaram ter contraído a doença durante a Guerra da Coreia, em 1950. Os sintomas eles vão incluir doença pulmonar, febre e insuficiência renal. O fator de risco, contato com ratos, com as fezes, com as excretas dos ratos. O vírus Ebola, bastante conhecido, passa muito na mídia. Nós temos 5 tipos de ebola, cada um nomeado em homenagem a uma região ou país da África. Zaire, Sudão, Tai, Forest, Bundibugyo e Reston. O mais mortal é o vírus Zaire, com uma taxa de mortalidade de 90%. 90% das pessoas contaminadas com o vírus Zaire do ebola vão a óbito. Esse é um tipo de vírus que aflige atualmente os países da África Ocidental, Guiné, Serra Leoa e Libéria. Os cientistas dizem que provavelmente foram os morcegos que trouxeram os vírus do ebola para as cidades. Em primeiro lugar, o vírus Marburg, que é o vírus mais perigoso do mundo. Ele leva o nome de uma pequena cidade alemã às margens do rio Lahn, onde o vírus foi documentado pela primeira vez. O Marburg provoca febre hemorrágica e, assim como ebola, causa convulsões e sangramentos das mucosas, da pele e dos órgãos. A taxa de mortalidade do vírus é de 90%. Temos aqui uma representação feita pela Fiocruz dos coronavírus aderidos à célula. Esses pequenos pontinhos pretos são coronavírus aderidos na célula. Aqui são eles infectando, entrando dentro da célula. Já temos aqui algumas células infectadas, vários pontinhos pretos dentro da célula. Estão observando aqui nesta imagem? Vários pontinhos pretos, vários vírus dentro da célula. Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção. Estudem bastante, se dediquem, que aí fica interessante, fica fácil, a gente aprende bastante. Grande abraço, até a próxima aula.